Olá a todos, espero que estejam todos bem, espero que suas familiares também e que vocês estejam conseguindo sobreviver bem a essa nossa época de pandemia e de isolamento social. Difícil para todo mundo, mas a gente tem que arrumar algumas formas de poder ter esse contato, né? Então eu vou contar um pouco para vocês da minha história dentro da fonoaudiologia. Eu entrei na faculdade com 17 anos e quando eu entrei na faculdade eu tinha algumas dúvidas, né? 17 anos a gente nunca sabe muito bem o que a gente quer da vida e eu gostava muito da área da saúde, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde, mas por outro lado eu sempre me dei muito bem nas ciências exatas. E aí, quando eu entrei na fonoaudiologia, primeiro ano, tudo bem. Quando chegou no segundo ano, eu realmente me encontrei, porque eu conhecia a audiologia. A fonoaudiologia, no Brasil, graças a Deus, é tudo junto. É a fono, a parte da linguagem, da fala, da organização miofascial. Só que no exterior, a fonoaudiologia, em vários países, não em todos, mas por exemplo nos Estados Unidos, no Canadá e alguns países da Europa, ela é dividida em duas áreas: as pessoas que tratam da fala, linguagem, voz, etc., e as pessoas que tratam das questões da audição, né? Então existe duas profissões separadas. Aqui no Brasil não. Mas quando eu estava no segundo ano, eu me encontrei na audiologia, porque a audiologia é uma ciência quase que exata. Ela tem muito de fisiologia, anatomia, né, do funcionamento dos órgãos da audição, mas ela também tem muito da física. Então, com isso, acho que foi, para mim, caiu como uma luva, porque eu gosto de coisas mais exatas, né? Então, eu acabei me apaixonando pela audiologia. Hoje em dia, eu trabalho com uma parte da audição que é como a orelha conversa com o cérebro. Existe uma coisa que é enorme, né? Tem um caminho enorme daqui até chegar aqui, que é onde a gente entende o que foi dito, né? Porque a gente pode ouvir, mas não entender o que foi dito, tá? Então, eu estudo esse caminho, como essa conexão entre a orelha e o cérebro é feita. E essa parte da audiologia é chamada de neuroaudiologia, exatamente porque eu vou ver como o sistema nervoso, né, conversa, né, faz essa conexão entre o som que entrou e como a gente consegue interpretar esse som, tá? A audiologia é uma ciência muito provada, né? Você consegue comprovar tudo aquilo que você imaginou. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre coisas que vocês devem ter passado na vida de vocês, muitas e muitas vezes, tá? Então, por exemplo, quem aqui nunca foi a uma balada e chegou na balada e viu que não estava conseguindo conversar, porque a balada estava muito alta e eu não ia conseguir conversar com o meu gato naquele momento, eu ia perder aquela oportunidade e etc. Não, passados uns 5 minutos, dependendo da pessoa, aquele som da balada começou a ficar mais possível de dar uma conversada. Eu consigo conversar independente daquele som da balada. O que aconteceu? Por acaso alguém diminuiu o som? Não. O que aconteceu é que o seu sistema nervoso diminuiu este som, que era o ruído de fundo para você, né? Essa coisa que estava no fundo, para que você pudesse prestar atenção no que você queria ouvir, que era a conversa com o seu parceiro, tá? Então, neste momento a gente vê como o cérebro é inteligente, ele consegue fazer isso, ele consegue diminuir, fazer com que o som que está ao fundo não interfira tanto no que eu quero me comunicar, no que eu quero realmente ouvir. Só que isso só acontece com as pessoas que têm este caminho que eu falei para vocês, normal. Existem várias pessoas que não conseguem fazer isso. Por quê? Porque tem algum entrave neste caminho, né? Daqui até aqui, tá? Então, a gente
sabe que isso é um funcionamento. Se você falar para mim, quando eu consigo conversar na balada, etc., eu já vou pensar, não, ela deve ter um sistema normal, tá? Outra coisa que também deve já, talvez, ter acontecido com algum de vocês. Vocês moram, não sei, com pais, talvez, mas numa casa onde deve ter, por exemplo, uma geladeira, ou talvez vocês morem num apartamento e tenha geladeira e elevador, e assim por diante. Vocês devem escutar ruídos à noite, tanto os da geladeira quanto os do elevador eventualmente, né? Porque às vezes os elevadores fazem algum barulho. Isso é na casa de vocês, vocês conseguem dormir, isso não interfere. Mas às vezes vocês vão dormir na casa de um amigo, por exemplo, e aí aquele barulho do elevador, e vocês não conseguem dormir. Por quê? Porque os ruídos da sua casa são plenamente conhecidos por vocês. Então, aquele barulho que existe na sua casa, pode ser da geladeira, pode ser do elevador, pode ser de qualquer coisa que seja, ou de um relógio que faça barulho, que tem um cuco na casa, um relógio antigo que faça algum barulho, enfim, qualquer coisa que seja, aquele barulho vocês conhecem. É de domínio, então você não fica interessado nele, porque você já entendeu o que é cada um daqueles barulhos. Mas se você está num ambiente novo, se você vai dormir, por exemplo, como eu falei, na casa de um amigo, aquilo se torna realmente um ruído na vida de vocês. E vocês ficam prestando atenção no ruído para ver onde é que aquilo vai dar. E aí demora para dormir e o sono não vem, né? Então, são coisas, todas essas coisas que eu estou falando dessa maneira, assim, mais simplificada, são funções do nosso sistema nervoso que é responsável pela audição. Então, esse nosso sistema que é responsável pela audição consegue dar conta de todas essas questões para que a gente possa ouvir somente o que a gente quer ouvir e não ficar atrapalhado com o que acontece ao redor, tá? Então, a minha área é cuidar de tudo isso, mas eu cuido também de criança e muito. Né? As crianças precisam ouvir, né? As crianças pequenas que frequentam creches, que vão para a escola muito cedo, enfim, porque é normal, sem crítica nenhuma, é isso que tem que acontecer mesmo. A criança vai para a escola, a mãe vai trabalhar e enfim, tudo bem. Mas essas crianças têm um contato com outras crianças e eventualmente não, vou dizer, na grande maioria das vezes, vão ter otites de repetição. O que são otites de repetição? É aquela criança que toda hora fica resfriada, e esse muco vai pro ouvido também, porque é muito perto, tem um tubo que liga o nariz ao ouvido, vocês já devem ter percebido quando vocês fazem esse movimento de pressionar o nariz e assoprar, por exemplo, quando vocês estão subindo a serra. Então, esse tubo ele pode ficar cheio de muco, que é o mesmo que escorre pelo nariz. Quando isso acontece, a criança tem um leve entupimento, né, nesse caminho, nesse tubo que eu tô falando, e a audição dela fica diminuída, ela perde um pouco da audição. Isso é super importante? É, pessoal, porque é nessa fase que a criança está aprendendo a ouvir, a falar, né? Desculpa, a criança está aprendendo a falar. E para ela aprender a falar, ela precisa ouvir bem. Quem não ouve, não aprende a falar, né? Tem que ouvir bem. Então, se a criança ouve mal, né? Porque ela tá com esse entupimento nesse tubo, ela não vai aprender bem a linguagem. Ela pode ter trocas, ela pode ter falhas na forma com a qual ela se expressa. Então, é muito importante ouvir para poder falar direito. Aí chega no primeiro ano. Primeiro ano tem que aprender a ler e escrever, né, gente? E aí eu tenho algum probleminha nesse caminho que quando os meus amiguinhos estão conversando na sala de aula, eu não consigo ouvir o que a professora está falando. Eu posso aprender a ler e escrever se eu não escutar? Não, pessoal. Quem não escuta não consegue aprender a ler e escrever. Porque é uma tarefa complexa, né? Essa criança, ela já deve provavelmente ter tido problema na primeira infância para aprender a linguagem, mas aí ela conseguiu superar, aprendeu a falar, aí ela chegou na primeira série, tem uma outra linguagem, que é a linguagem escrita.
aparecendo no caminho. Nossa, ela não consegue dar conta de tudo. Então, possivelmente, ela tem alguma dificuldade neste caminho que esteja impedindo que ela aprenda direito. Porque na sala de aula, como vocês sabem, tem 40 alunos. 40 crianças de 7 anos falando ao mesmo tempo é impossível. Então, essa criança não consegue ouvir o que a professora está falando. Portanto, ela vai sim ter dificuldade de aprender, tá? E essa dificuldade pode perdurar. Hoje em dia, eu atendo pessoas no meu laboratório até com 14, 15 anos e que ainda apresentam problemas de escrita, porque não conseguiram aprender na primeira infância, tá? Então, esse problema está sendo cada vez mais sério, porque cada vez mais, cada dia mais, o ruído na vida da gente tem sido uma coisa constante, tá? Bom, e aí? E o adulto, o adolescente? Aí eu saio da balada feliz da vida, aí no dia seguinte eu acordo e falo, nossa, tô com um zumbido no ouvido, não tô escutando bem. Parece que eu perdi a minha audição. Parece não, você perdeu. Você perdeu sim um pouco da sua audição. Essa sua audição vai voltar porque você é jovem. Então lembre-se, estou falando de adolescentes e jovens adultos, tá? Então a sua audição vai voltar dali a pouco, quando você descansar mais, ao decorrer do dia, a sua audição vai voltar. Aí você vai na balada na semana que vem de novo, aí você sai com aquela sensação de ouvido tapado, que como eu falei, não é uma sensação, é uma realidade. Tem algumas das suas cerolinhas lá dentro que estão, vou chamar assim, desmaiadas, tá? Elas estão desmaiadas mesmo. E você tá ouvindo menos, é verdade, tá? Choque, é verdade. Mas aí, como eu falei, você vai para casa, dorme, descansa, tarará, tarará, aquilo volta. Até quando? Até uma certa idade. Se você abusa muito dessa audição, tem uma hora que isso não vai voltar, porque ela desmaia, volta, desmaia, volta, desmaia, volta, aí uma hora não volta, tá? Aí você começa a ter uma perda de audição mesmo, de verdade, tá? Bom, aí essa criança que eu falei, que teve problema lá na primeira infância para aprender a ler e escrever e continuou com esse problema, tinha problema antes de aprender a fala, problema de aprender escrita, aí ela conseguiu chegar na faculdade. Aí ela quer aprender uma segunda língua, ela quer aprender inglês. Por quê? Porque na faculdade dela, tudo que ela tem que ler é inglês. Então eu quero aprender inglês. Se essa criança também tiver um problema nesse caminho, pode ser, não estou garantindo que seja, porque obviamente tudo que eu tô falando aqui para vocês, e essa conversa nossa é uma conversa mesmo, puxa, pode ser por causa da audição, tá? A maior queixa dos meus universitários no meu laboratório é que não conseguem aprender uma segunda língua, tá? Essa é a maior queixa reconhecida na minha área sobre universitários, tá? Não consigo aprender uma segunda língua. Ou seja, ele já superou a linguagem escrita, ele já superou a linguagem falada, mas agora, quando tem que dar conta de uma outro código, né? Outra língua, ele pode falhar, tá? E aí a gente vai envelhecendo, né? E aí a idade chegou. A literatura, né, os estudos falam pra gente que a gente começa a perder a audição a partir dos 40, tá? Mas eu acho que efetivamente as pessoas começam a perceber que tem essa perda de audição a partir dos 60, tá? Talvez vocês já tenham passado por isso, né? Aí a vovó vira e fala assim, o que você vai fazer hoje? Aí você responde, vou sair com meus amigos. Aí a vovó fala assim, como? Eu não ouvi, o que você vai fazer hoje? Aí você fala, vovó, vou sair com os meus amigos. Aí a vovó fala, como? Não ouvi, fala mais alto. Aí você fala, vovó, vou sair com os meus amigos. Aí a vovó vira e fala assim, não grita, eu não sou surda, tá? Isso acontece, isso é verdade. Porque ela perdeu uma parte da audição, mas tem outra que escuta. Então, é uma fase da vida que a gente tem que cuidar muito. A vovozinha, ou o vovozinho, ou a mamãe, ou o papai, pode ser. Porque, como eu disse, a gente pode começar a perder a audição a partir dos 40, segundo estudos, né? Precisam colocar uma prótese auditiva. Quem vai adaptar essa prótese auditiva? O audiologista, tá? Somos nós,
fonoaudiólogos que se dedicarem à área de audiologia, que vamos colocar essa prótese no ouvido e adaptar. Não é que nem óculos que coloca e tá maravilhoso. Não, a prótese é cheia de mecanismos que a gente tem que regular para que o nosso paciente ouça direitinho. Não é só chegar lá e colocar a prótese, tá? É uma coisa que leva pelo menos uns 2 meses de adaptação. E, como eu falei, quem faz isso somos nós. Por que o meu vovô, a minha vovó, a minha mamãe, o meu papai, etc., precisam colocar uma prótese? Se eles não estiverem escutando, obviamente, né? Porque hoje em dia já é descrito, já saiu publicado na maior revista médica, uma das maiores, né? Porque a gente tem umas 4, 5 que são ótimas, né? Só para vocês saberem, saiu publicado na revista Lancet, e se vocês tiverem interesse, podem ir lá ver. Que boa parte das pessoas com demência, com doença de isolamento, tipo Alzheimer, demência e etc., poderia ter prevenido esta doença caso estivesse usando um aparelho auditivo, ou seja, se estivesse ouvindo bem. Aí vocês vão falar, essa mulher acho que é louca, né? Como é que eu vou prevenir uma demência usando uma prótese auditiva? Não, gente, a história é muito simples e foi comprovado que ouvir, o fato da pessoa ouvir influencia mais do que diabetes, pressão alta, colesterol alto, para ser um componente que favorece a demência. E eu vou explicar. O pobre do vovô, vamos pensar num vovô, tá? Ele tá lá sentadinho e ele não ouve a conversa. Aí ele fica, o quê? Como? O quê? Como? Aí as pessoas se cansam de explicar para ele. E ao mesmo tempo, ele mesmo percebe que toda hora ele tá perguntando. Então, ele vai se isolando, ele vai ficando quietinho, cada vez mais ele não fala, cada vez mais ele fica no cantinho dele, pequenininho, ali sofrendo, né? Porque ele não ouve, ele não tem como se comunicar com o resto do grupo. E esse vovozinho vai se isolando cada vez mais. Conforme esse vovozinho vai se isolando e vai parando de se comunicar, o que vai acontecendo? Ele já é um idoso, né? A gente sabe disso, e a gente sabe que o envelhecimento leva a gente a perder neurônios. Então, o que acontece? Esse caminho dele, que devia estar funcionando, porque a gente passa o dia inteiro falando, se comunicando, ouvindo. Então, esse nosso caminho funciona o dia inteiro numa velocidade maravilhosa, para de funcionar. E aí, amores, é a lei do uso e do desuso. Para de funcionar, morre, tá? O caminho morre. E quando esse caminho morre, esse idoso está isolado, para de se comunicar, esse caminho vai morrer e vai fazer outras áreas do cérebro também não funcionarem, tá? Porque se você para de usar, elas param de funcionar. Isso é uma realidade que hoje em dia já é amplamente conhecida na área, em toda a ciência da saúde, tá? Então, se você para de usar, gente, é que nem músculo. Você vai na academia, você faz ginástica, por 1 mês você começa a ter músculo aqui, músculo aqui. Você para 2 meses, acabou, não tem mais músculo. É a mesma coisa, tá? Você para de se comunicar, você para de usar essa via auditiva, acabou, tá? Acabou, morreu. Então, é muito importante que esta pessoa seja sim encaminhada para colocar uma prótese, para colocar um aparelho de amplificação sonora. Tem gente que chama de prótese, tem gente que chama de aparelho de amplificação sonora, e que faça uma boa adaptação com o fonoaudiólogo. Não adianta ir lá na loja e comprar uma prótese e botar no ouvido. Não, isso não dá certo, só gasta o dinheiro de quem tá pagando à toa. Tem que ser indicada e adaptada por um fonoaudiólogo, tá? Essa nossa profissão, pessoal, eu podia passar o dia aqui falando para vocês sobre isso. É maravilhosa, tá? É maravilhosa. Eu nem toquei no assunto dos implantes cocleares, que é assim o máximo para criança que nasce surda. Hoje em dia, né, já faz mais de 10 anos que a gente tem os implantes cocleares, e eles estão cada vez melhores. É o que é chamado na mídia de orelha biônica. É maravilhoso.
É maravilhoso mesmo, mas, de novo, quem tem que fazer esta adaptação é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo tá lá antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia, tá? Então, é uma área da fonoaudiologia que está super bombando por aí, pessoal. Aliás, tem muitas áreas. Eu não saberia falar de todas. Eu tentei contar para vocês um pouco da minha história e deixar claro para vocês do quanto eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu não poderia ter sido mais feliz, acho eu, em nenhuma outra profissão. Então, se vocês escolherem fazer fonoaudiologia, procura a gente ano que vem, tá? Estamos por aqui. Espero que pessoalmente. Fiquem bem, espero que vocês consigam passar por esse período da maneira melhor possível e, quem sabe, até ano que vem. Um beijo para todos.